Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre quando o trabalho não flui, né? Aqui a gente vai trazer um exemplo de uma sessão de tarô, né? Falando sobre trabalho. Algumas cartas aqui que falam sobre essa dificuldade das coisas fluírem, de ter resultados, né? De conquistar mais crescimento, mais prosperidade, tá? Então, o tarô ele é muito importante assim para nos dar uma direção, para ter uma compreensão melhor do que está acontecendo no momento. Então, a gente muitas vezes tá fazendo muitas coisas, né? Tá em movimento, tá se dedicando, mas aí tem algo que a gente sente que tá como se fosse um bloqueio, né? E, e fica difícil entender o que acontece, o que a gente precisa fazer para sair disso, né? Então eu vou trazer aqui um exemplo, né, desse aspecto do trabalho que não flui, que não acontece, tá? E, e aí vou explicando um pouco mais sobre o porquê que tem esse bloqueio aqui nesse caso, tá bem? Então vamos lá. Então a pessoa veio com essa questão do trabalho porque ela percebia assim que o trabalho dela, na verdade, parecia que não estava acontecendo como ela esperava, né? Então ela sempre fazia as mesmas coisas e tinha um determinado resultado, né? Então ela continuava fazendo, mas só que os resultados também não vinham, não estavam vindo. E aí o que foi importante olhar, né? Aqui nesse caso, quando eu trouxe aqui para ela, né, as cartas que falavam do trabalho, então vem aqui a carta do carro. Então realmente mostra que essa pessoa, ela tem uma determinação, uma dedicação, ela está buscando conquistar, buscando alcançar os resultados que ela quer, né? Existe um movimento para ela ir nessa direção. Então, essa carta ela é muito, ela é muito importante para esse aspecto do trabalho, porque realmente mostra essa dedicação, essa busca de resultado, né? Então a pessoa tá se movimentando nessa direção. Mas aí também sai uma carta que fala de um aspecto assim de impedimento, né? Então essa carta, que é a carta dos 5 de espadas, mostrava para a pessoa que isso que ela estava fazendo é como se estivesse assim batendo em algum aspecto de um obstáculo, de um bloqueio, né? Então, por mais que ela tivesse esse movimento, aqui mostrava que ela não poderia alcançar um resultado, né? Que ela não tinha como alcançar um resultado. E aí, diante disso, a gente tem algumas opções, né? Primeiro, olhar para esse trabalho, né? Entendendo se ela realmente estava preparada, né, suficientemente para fazer esse trabalho, se de repente faltava algum conhecimento, ou ela se preparar melhor, ou tinha alguma coisa que ela ainda não tinha desenvolvido uma capacidade, né, para alcançar isso. Então esse é um ponto que
que você pode identificar como, né, por que que eu estou bloqueado, talvez seja alguma coisa que eu preciso aprender, né? Então essa é uma opção. Outra opção também tem a ver com esse trabalho aqui, como que ela está desenvolvendo ele, né? Então, ok, eu tenho a técnica, eu tenho habilidades, eu tenho conhecimento, mas de que forma eu estou fazendo isso? Como que eu estou fazendo fazendo esse trabalho necessariamente, né? Como é que eu estou divulgando? O que que eu estou fazendo para ter um resultado, né? Será que esse caminho para mim está sendo o caminho correto, né? Para o meu caso aqui? Então também esse é um ponto importante. Outro ponto importante, né? Que foi o que aconteceu aqui nessa sessão, foi quando a gente olha para a questão do passado, né? Olha também para os outros trabalhos que ela teve. E aqui a gente consegue identificar que esse bloqueio, na verdade, está falando que ela não recebia mais, não tinha maiores resultados, porque ela não podia ter, né? Então, por que que ela não podia ter? Nesse caso aqui, estava falando de emoções, sentimentos que estavam causando bloqueio nesse progresso dela, né? Nesse crescimento. E não tinha a ver só com esse trabalho aqui que ela estava realizando, né? Mas tinha a ver com qualquer outro que ela fizesse. Então, sempre que ela começava algo, sempre que ela se dedicava, ela tinha uma informação assim inconsciente que as coisas não iam prosperar, não iam crescer, não iam adiante. E, e durante a sessão, né, a gente conseguiu identificar que isso tinha a ver com um outro negócio que ela teve no passado, que foi algo muito difícil, todo o processo, né? Ela acabou tendo muitos problemas, problemas financeiros, com dívidas, e ela se sentia muito culpada nessa situação, tá? Então ela acabou gerando um bloqueio que em que tudo que ela fizesse, né, todo o movimento assim de tentar algo novo, de fazer um novo projeto, ela não tinha uma permissão para receber, para ter um resultado, tá? Então, o tarô ele já vem ajudar a orientar e saber qual que é o ponto, né? Onde que está a questão, onde que está o problema, né? E para isso, né, a gente precisa resolver, por exemplo, nessa questão dela, precisava fazer um trabalho aí emocional, né? Um trabalho terapêutico, um trabalho de também de desbloquear e liberar essas emoções, né? Então, é como se ela tivesse aqui dentro de uma frequência e e tivesse sempre atraindo, né, essa mesma situação do prejuízo, da dívida, da dificuldade, né, de se colocar no lugar em que se sentia humilhada, né, envergonhada. Então, tudo isso, né, esse campo aqui, fazia com que atraísse a mesma situação sempre, né. E, e dentro desse trabalho da sessão, né, que é uma sessão que trabalha a prosperidade, né, o crescimento, trabalha o fluxo, né, dessa prosperidade. Tem a parte de desbloqueio emocional, né, tem a parte de você identificar as emoções
que estão contribuindo para essa situação, né? No caso dela, a culpa, né, a vergonha, o medo de que isso aconteça novamente, a insegurança. Então, veja que quando ela não tinha um resultado, por mais que ela fizesse algo, ela entrava no medo constante, né, numa insegurança, num sentimento de incapacidade também. Então, trabalhar todos esses sentimentos permitiu que ela pudesse se soltar disso, né? Se soltar dessa vibração, dessa frequência, para que ela ficasse mais em paz com os pensamentos, os sentimentos, e aí realmente poder, né, fazer o movimento que precisava ser feito no carro, né? Ter uma direção, seguir nessa direção e ter os resultados que ela realmente queria alcançar, tá? Porque assim, né, aqui no caso dela, existia assim uma possibilidade de crescimento, né, das coisas darem certo, tá? Mas o bloqueio, esse aspecto aqui da não permissão, né, fazia com que ela não avançasse como deveria, né? Então, assim, é importante também você identificar se você tem essa impressão de que as coisas também não estão fluindo, não estão acontecendo. Procura observar se isso tem alguma coisa a ver com o passado, né? Então, eu já tive alguma experiência que me deixou uma marca assim de uma experiência negativa, de fracasso, de perdas, do sentimento de incapacidade, porque isso tudo contribui com o quanto você consegue enxergar valor em você. E quando você consegue enxergar o valor, você não enxerga o valor, é dessa forma que você também acaba oferecendo para as pessoas, né, para o seu trabalho, para aquilo que você faz, que é essa sensação de não merecimento, não tem valor, não tem capacidade, tá? Então isso é uma informação bem consciente. Muitas vezes a gente não percebe o quanto está contribuindo, né? A gente acha que é só uma questão de fazer coisas, de colocar em prática, mas a gente tem aí uma informação inconsciente que ela é muito maior, assim, ela acaba nos envolvendo de uma forma que a gente não consegue sair disso com facilidade, tá bom? Então é importante você identificar, perceber e também saber que o tarô aqui vai te ajudar a te dar uma direção, entender melhor, né? Qual é a situação, qual é o contexto aqui do que está te acontecendo na questão desse fluxo, né? Do trabalho, da tua prosperidade, do teu financeiro, tá bem? Bom, gente, então é isso. Eu espero que tenha te ajudado também nessa compreensão. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, entre em contato também, tá bom? A gente pode agendar uma sessão e que você possa entender um pouco mais essa situação, aquilo que você está passando, que você está vivendo e qual o caminho para você sair disso, tá bom? Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima.